tarde a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez no nosso querido Centro Espírita Anália Franco para a transmissão do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, hoje com o tema reencarnação. Bia, boa tarde. Boa tarde. Cumprimente aí a galera. Boa tarde, pessoal. Nós vamos hoje falar ainda sobre reencarnação. E nos estudos anteriores, eu citei há alguns dias o exemplo de reencarnação que está no livro, numa das obras de André Luiz, que é Os Mensageiros, que é a reencarnação de Segismundo. Então eu sei que muitos de vocês já leram, outros já ouviram falar, mas eu desejo exibir um vídeo, esse vídeo tem 30 minutos, que vai exemplificar exatamente o que é a reencarnação de acordo com aquela visão de André Luiz. Como que se deu a reencarnação do Segismundo. Esse processo que vocês assistirão da reencarnação do Segismundo não é o que acontece com todos, mas ele pode acontecer em muitos casos. Então, o Adelino, que é o pai, ele tinha sido morto numa determinada reencarnação pelo Segismundo. Passou o tempo, ambos desencarnaram, o Adelino, vítima, reencarnou, casou-se, já tinha um filho, mas aí o Segismundo precisava reencarnar. E ele ia reencarnar aonde? Ele ia reencarnar, ele precisava reencarnar como filho do Adelino, que foi quem ele matou. Para quê? Para que na condição de filho, ele pudesse obter o perdão do Adelino e estabelecer, construir entre os dois laços de amor, laços de fraternidade. Então, falando é uma coisa, a gente vendo a representação no vídeo vai nos ajudar. Eu vou colocar o vídeo agora e no final, eu e a Bia, nós voltamos para que a gente possa comentar a respeito disso dentro dos slides, conforme nós estamos estudando, ok? Então, vamos ver o vídeo sobre a reencarnação do Segismundo. Me parece aí que não estava saindo áudio, então eu estou corrigindo aqui, tá? Para ver se agora vai sair o áudio da exibição, ok? Só um minutinho. Vamos lá. Eu não tinha compartilhado aqui. Não estava, né? Me parece aí que não estava saindo áudio.
Nada. A vida não cessa, é fonte eterna e a morte
É um jogo escuro com seus pés. Justo, rico e íntegro, creia as atividades da cidade espiritual do nosso Pai. Me tornei um aprendiz da vida. Pastor, estamos do nosso lado. Agora em diante, chamado. Mas você não entende, eu preciso. Descanse, descanse. Leve-me para as câmaras de retificação. Foi assim que comecei. Mas agora irá acompanhar Alexandre na missão de terra. Eu aprendi muito com ele. Tenho certeza que será uma experiência muito valiosa. Está pronto, Greg? Sim. Então vamos. Tripulando o Greg. Alexandre me convidou para ir à casa de Adelino e Raquel. Seria a primeira vez que acompanharia o caso de reencarnação. Eram 18 horas aproximadamente quando chegamos. Herculano nos esperava. Bem-vindo, Alexandre. André, esse mesmo, na reencarnação passada, tirou a vida de Adelino. Agora ele busca a redenção como filho daquele que foi sua vítima. Alexandre, estou aflito. Ele me afasta com medo e ódio. Calme, senhor. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? Todos nós somos devedores uns dos outros. Mas não devemos incomodar nossos irmãos com energias magnéticas perturbadoras. Eu sei do meu crime. Pretendo redimir as minhas culpas. Mas Adelino, apesar das promessas do mundo espiritual, não consegue esquecer dos meus antigos erros. Não envenene seu coração. Não complique a própria situação. Levante as energias, meu amigo. Coragem. Coloque-se no lugar dele. Vítima do teu ato pensado em outro tempo. Mas agora o momento é de gratidão a Deus e harmonia com os nossos semelhantes. Ele tem estado abatido, desanimado. É natural. Em tais circunstâncias, a criatura humana sofre certos desequilíbrios diante da necessidade de voltar ao corpo físico, à matéria. Surge o medo, a insegurança de fora. Mas confiemos em Deus. Tudo vai dar certo. Agora, observemos Adelino e Raquel. Não deu certo o negócio que vocês esperaram? Não. Mas você continua interessado? Sim. E você grava na próxima semana?
alguns. Mas qual é a sua da empresa que se demora? Nenhuma? Não sei, meu filho. Você deve estar preocupado com os negócios. Qual o seu negócio? São as lutas da vida. Vai ficar lendo esse negócio? Fica assim. Por que fica me xingando? Parece tristeza, meu filho. É cansaço de trabalho. Papai, pode fazer durante a noite comigo? Não, meu filho. Tem muito serviço essa noite. Mas eu volto mais cedo para cuidar das crianças. Mas você já sabe andar sozinho? Mamãe ensina todas as coisas. Quer ver, ó? Meu Deus, abençoe meu papai, que ele tenha muita saúde, que assim seja. Lembra contigo essa noite. Conversa que o irmão fez bem. Diz que as minhas noites são bem meditadas. Muitas aflições, pesadelos. Sonho sempre com alguém chegando próximo de mim, como se fosse um inimigo. Uma sombra que se aproxima. E os sonhos são sempre os mesmos? Sempre. Ele se aproxima, estende as mãos, como um mendigo. Mas eu sinto que ele quer me matar. Eu até tento, assim, ajudar. Mas não consigo. Fujo sempre. Sinto um ódio, assim, uma angústia. Eu volto logo. Volta a tempo para as ações. Papai, você mesmo. Sim, eu acabei de chegar mais cedo. Antes de outra chamar os mensageiros de Deus. Muito bem, filho. Como chamei eles no nosso favor? Vem, mensageiros de Deus. Vem orar por nós. Dentro do quarto, havia muita emoção. A criança fazia oração com calma. Os pais o acompanhavam em silêncio. Uma luz saía da esposa, envolvendo o marido e o filho.
você está mais feliz? Muito, meu filho. Jamais esquecerei essa noite. Agora, meus amigos, somos nossos filhos. Precisamos conversar seriamente com a dentro. Mais sinceridade. Agora, meus amigos, somos nossos filhos. Precisamos conversar seriamente com a dentro. Mais sinceridade. Raquel saiu do corpo físico envolvido por luminosas irradiações. Foi o encontro de uma das entidades que nos acompanhava, que fora sua mãe na Terra. Raquel não conseguia nos ver. Não se surpreenda, né? Cada um de nós só pode ver aquilo que traga proveito legítimo. Examine a lição. Cada um está num plano mental diferente. Adelino, receba a paz que trazemos em nome do Cristo. O que te assusta? Do que é que você tem medo? Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Esse fantasma, ele me assombra. É assim que recebes o irmão mais infeliz? Onde estão as tuas noções de solidariedade humana? Abre o teu coração para aqueles que te buscam em nome do Pai de amor e de bondade. Mensageiro dos céus, eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Existe algo entre esse homem de sombra e eu que eu não consigo compreender. Sinto que ele quer me matar. Que ele quer destruir a felicidade da minha família. Sempre é possível transformar o mal em bem. Ainda que ele te buscasse como um adversário, ainda que ele te procurasse como um inimigo, abre o teu espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil, porque desconhecemos o verdadeiro. Mas sem a reconciliação humana, jamais atingiremos a nossa integração gloriosa com a divindade. Equilibre teu coração e aproveite esta sagrada oportunidade que irá te fazer um homem muito feliz. Me ajuda pelo amor de Deus. Este é o nosso irmão Segismundo, que precisa muito, muito da tua ajuda. Perdoe-me, me perdoe, e Deus irá recompensá-lo pelo bem que me fizer. Toda essa sua dor vai desaparecer. Me aceita, e eu serei muito mais que um amigo. Eu serei um filho. Eu não entendo essa angústia que me rodeia, mas sinto que está sendo sincera. Sinto também que tem algo entre nós que devemos consertar. Está bem. Está bem. Eu aceito essa escolha.
Louvado seja Deus. Com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. Na próxima semana, você poderá iniciar o serviço definitivo de reencarnação. Por que o cuidado extremo com a reconciliação de Adeline e Sigismundo? André, cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal. Ele poderia entregar-se à união conjugal, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Consciente ou não, ele estaria impedindo a formação do embrião. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime desse trabalho. Uma semana depois, estávamos novamente na casa de Adeline. Mamãe, o que vai ser aqui? Vai ser meu estúdio de fotografia. Vou trabalhar em casa agora. Assim a gente vai poder ficar mais tempo juntos. Aquelas pessoas vão tirar foto? Que pessoas? Elas são bonitas, as fotos vão ficar bonitas. Sigismundo, nos ajude com a sua confiança em nosso trabalho, para seu próprio benefício. Use a sua imaginação criadora. Mentalize a forma de um feto. Existem aqueles que reencarnam inconscientes do ato realiza. Certamente, assim como desencarnam na Terra, todos os dias, milhares de pessoas sem a menor noção do que está acontecendo com elas. Só as almas educadas conhecem a sua situação. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do perispírito. Ele tornava-se vago e menos lúcido. Sigismundo, agora nos ajude. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Sintonize conosco. Busque a forma pré-infantil. Mentalize a sua volta. Mentalize na formação de um feto. Volte a ser criança, cada vez menor, menor, pequenino, pequenino, pequenino.
necessária a nossa presença no ato sexual. Os momentos de intimidade conjugal são sublimes e invioláveis em lares de bases regras. Como você sabe, a fecundação do óvulo vai acontecer horas depois da união sexual. O elemento masculino deve fazer uma longa viagem até chegar no seu objetivo. Não se preocupe, temos tempo. Meus irmãos, as horas avançam. Já é madrugada. Chegou o momento. Vamos ao quarto de Adelino e Raquel. Eles já nos esperam para fazer a ligação espiritual com o seu novo. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Adelina e Raquel esperavam em espírito. Havia flores dentro do quarto e mais amigos completavam o quadro. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, desligados dos corpos físicos. O quarto se encheu de novas luzes, de todos nós partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel. Meus amigos, é chegado o momento. Querido amigo, desejo receber esse meu novo filho de joelhos. Pai de amor e sabedoria, abençoe os teus filhos terrestres. Faça descer misericórdia com as tuas bênçãos neste ninho doméstico, transformado em um asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos para acompanhar a volta do nosso amigo Segismundo. Dê a ele, Pai, as forças para atravessar o longo rio do esquecimento temporário. Nos ajude a vencer todo o mal. Suplico a tua graça para a nossa irmã, que se entrega ao divino sacrifício da maternidade. Mas antes, porém, Pai, seja feita a tua vontade em todos os lugares do universo. Surpreso, pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a sua cabeça. Passei a observar o fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Alexandre identificou o mais rápido, fixando nele
o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo fogo de luz. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida desse espírito, que se interpenetrava com o perispírito de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, cheio de vida. Está terminado o processo de ligação inicial. Que Deus te proteja. André, meu trabalho aqui está terminado. Mas considerando as suas necessidades de valores novos e aprendizado, solicitei a tua cooperação sempre que você puder voltar. Eu ficaria muito agradecido. Esse estudo de embriologia sob novo prisma foi fascinante e maravilhoso. Venha sempre que puder. Vai ser uma alegria contar com sua colaboração. Fiquei contemplando a vida enquanto eles conversavam. A medicina na Terra está longe de compreender a grandeza da vida. E eu, como médico que fui, estava maravilhado. Ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros como fulgurantes corações de luz. Em praias distantes do universo, emanados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Pois é, caros irmãos, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei do vídeo que nos explica o processo da reencarnação. E realmente o vídeo foi muito bem feito e ele retrata muito bem para nós aquilo que é o processo da reencarnação. A dona Rosenilda está dizendo aqui, isso é muito incrível, nosso nascimento não é um acaso, tudo perfeitamente planejado. A vida é um presente de Deus para corrigir as nossas imperfeições. Exatamente, irmã Rosenilda, é isso mesmo. Eu creio que vocês, que são mulheres, que são mães, ao ver esse vídeo, muito possivelmente se emocionaram, porque eu me emociono todas as vezes que eu vejo, pela importância
de que um processo reencarnatório se reveste. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa casual. Claro que nem todas as mães, pais, nem todos os espíritos que vão reencarnar é desse jeito. O Segismundo, por exemplo, ele estava profundamente interessado na reencarnação, ele estava profundamente interessado em reparar o erro que ele tinha cometido, que era matar, que foi ter matado o homem que era o seu pai, né, que seria o seu pai na próxima reencarnação. Então, ele queria muito aquele nascimento. E com isso, nós percebemos a grandiosidade desse processo reencarnatório. Nós percebemos o quanto isso é bonito e é sério. Nós vimos ali dois processos, o processo da fecundação, o ponto de vista biológico, e nós vimos a gestação espiritual. Então, na verdade, existem dois momentos. O momento da fecundação do óvulo, na matéria, obviamente, é um momento em que a mulher fica grávida fisicamente. Mas antes disso, ela já ficou grávida quando aquela bolinha de luz, representando, aquilo ali é o corpo mental. O livro fala em restringimento. Quer dizer que a matéria perispiritual do Segismundo, ela se dissipou. E o que restou foi o seu corpo mental, ou seja, aquela bolinha de luz. Naquele momento, então, já estava iniciado o processo da gestação. É por isso que as histórias que a gente ouve de muitas mulheres que antes mesmo de ter qualquer um exame, ao acordar pela manhã, ela acorda diferente. Quantas vezes já ouvi isso? Quando eu acordei, eu sabia que eu estava grávida. Eu sabia que eu estava esperando você. Às vezes ela fala para o próprio filho, fala para as amigas, né? Então, quando vocês, mulheres, acordam com essa sensação, é porque muito provavelmente à noite houve aquele encontro final, vocês passaram por aquele processo de preparação e de recepção daquele espírito que viria a ser o seu filho. E aí, quando ocorre a fecundação e inicia-se o processo biológico, então o processo espiritual une-se a ele. Aquele fiozinho que nós íamos descendo da bolinha de luz até o ventre da mãe é o que nós chamamos de cordão de prata. Então, aquele fiozinho ligou-se ao corpinho que estava sendo gerado lá no ventre. E a partir desse momento deu-se a reencarnação. Quando ocorre a desencarnação, é o processo inverso. Aquele fiozinho vai se desligar e o espírito volta a ter a liberdade. Mas aquela bolinha de luz também vai crescer. Do mesmo jeito que o Segismundo restringiu, na medida em que o corpo físico vai crescendo, aquela bolinha também vai se desenvolvendo, vai ficar o tamanho do bebê, o tamanho da criança, depois o tamanho do adolescente, o tamanho do adulto. Ou seja, o perispírito vai assumindo de novo o seu tamanho original, na medida em que o próprio corpo que está no ventre se desenvolve e continua se desenvolvendo depois que ele nasce. Mas nós vamos ver aqui alguns aspectos necessários da reencarnação para nós entendermos melhor. Então, nós temos uma pergunta que diz assim: no estado errante e antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Então, isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 258. E a resposta é que ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer
e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, olha que interessante, né? O Segismundo escolheu, né, Bia? Ele escolheu o que ele queria passar no momento em que ele falou: vou nascer pai daquele que eu matei, né? Eu vou nascer pai, vou nascer filho daquele que eu matei. Então, obviamente, ele sabia que ao escolher aquele gênero de prova, ele estaria enfrentando, sem dúvida nenhuma, todas as dificuldades inerentes disso. Certamente, no desenvolvimento deles dois, no contato deles dois, houve problemas, houve contendas, porque não tinha como ser diferente, né? Um era vítima, o outro era algoz. E por mais que o pai perdoou e recebeu aceitar como filho, mas ainda assim havia aquela sensação de que alguma coisa não estava muito bem, muito certa entre eles. Exatamente, os vestígios. Haveria algum momento em que ele ia olhar para aquele filho e ia pensar, né? Mas tem alguma coisa errada. Eu olho para esse menino, né? E eu sinto alguma coisa diferente. E aí, na 259, ele pergunta se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Aí vem a resposta: todas não é bem o termo, porque não escolheste nem previste tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das próprias ações. Então, dentro do exemplo do Segismundo e do pai dele, o Segismundo escolheu o gênero, né? Ele ia nascer filho. Dona Lovane, seja bem-vinda. Ia nascer filho, obviamente, né, do homem que em outra reencarnação ele matou. Então, ele escolheu o gênero de provação que ele ia enfrentar naquilo. Agora, os detalhes, ele não tinha como prever, né? Será que eles iam se dar bem? Será que iam mesmo conseguir se amar, né? Então, alguém disse aqui: escolhemos as provas que teremos que passar, Dona Cirlei Bittencourt, aqui nesse planeta de expiações, de acordo com os nossos débitos das vidas anteriores. Exatamente, é isso mesmo. Então, uma reencarnação tem o objetivo de resgate, de acerto, de consertar aquilo que foi errado. Então, estando lá no mundo espiritual, como já foi dito, nós analisamos as nossas vidas anteriores, aonde erramos, o que precisamos acertar, e com base nisso traçamos a nossa programação reencarnatória. E é assim, então, que nós acabamos nos encontrando aqui na Terra, né? Acabamos nos encontrando no centro espírita, na igreja, na rua, no trabalho, na família, não importa. Do mesmo jeito que o Segismundo reencarnou para conviver com um pai que ele tinha matado de outra reencarnação, nós podemos também escolher conviver com uma pessoa que nós vamos encontrar em algum lugar e vamos ter uma vida feliz, uma vida de aprendizado ou uma vida de problema com aquela pessoa. Isso é muito relativo, né? Por exemplo, eu estou aqui mais a Bia estudando. Será que isso é por acaso? Será que eu nasci há 58 anos atrás, a Bia há 25, né? E aí, tanto tempo depois, né, ela veio reencarnar. Mas quem sabe lá no mundo espiritual, ela falou: o irmão Valdomiro está firme. Lá está, não tá desistindo, não. Então agora eu tenho coragem de ir. Mas eu quero ir lá para o Centro Espírita Anália Franco para trabalhar junto com ele lá, porque eu sei que ele vai me pegar pela mão e a hora que ele escorregar eu seguro ele. Então vocês pensaram que era o contrário, né? Eu ia segurar ela, mas não, é o contrário. Mas fazendo essa brincadeira para a gente entender que não existe acaso na vida. Não existe. Mas comenta mais aí. A dona Rosenilda comentou, a dona Cirlei Bittencourt comentou, mas nós temos 15 pessoas nesse momento conectadas conosco. Quem não teve a oportunidade de assistir o vídeo, depois eu vou disponibilizar ele no grupo do Facebook e também na lista de transmissão do WhatsApp para quem quiser assistir. Mas para quem assistiu e deseja, comente aí
Fale o que você achou, o que você entendeu, o que você acha realmente de tudo isso que nós acabamos de ver aqui. Enquanto vocês comentam, eu vou procurar aqui o outro slide, ainda falta 5 minutinhos, e eu quero mostrar mais um detalhe nesse slide, enquanto vocês vão comentando aí. Deixa eu ver quem mais comentou. Por enquanto, ninguém, né? Estamos aguardando aqui o seu comentário para que a gente possa falar a respeito. Ainda nada aí, Bia? Na hora que tiver um comentário aí, você me fala. Bem, nós temos aqui um slide que eu desejo apresentar para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje. Sim? Dona Nilza falando que ela não conseguiu assistir aí. Não conseguiu, dona Nilza? Mas eu vou postar depois no grupo do Facebook, e aí a senhora terá a oportunidade de ver lá, tá? Mas o vídeo do estudo também vai ficar salvo, né? Fica, o vídeo do estudo também vai ficar salvo lá. Uhum. A dona Rosenilda disse aqui, pelo que entendi, o casal durante o sono vai até o mundo espiritual para aceitar o filho enviado com um propósito? Sim, ele vai. Ele vai até o mundo espiritual, ele mantém um contato com aquele espírito. Nem sempre existe uma aceitação. Às vezes nem a mãe, nem o pai não quer aceitar aquele espírito, de jeito nenhum como filho. O que não se segue daí que aquela reencarnação não vai acontecer. E às vezes é um encontro de muito amor, de muita alegria. Outras vezes a mãe quer aceitar como a mãe do Segismundo queria, mas o pai não, né? O pai não queria aceitar porque ele sentia uma... intriga do passado. Exatamente. Com as intrigas do passado, ele se sentia muito mal diante daquele espírito, ele não queria. Mas sempre há essa tentativa de aproximação. Então, olha, esse último slide, na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, diz assim: como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência com conhecimento de causa ser responsável por essa escolha? Aí, olha, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher. E só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Então, notem que tudo depende, na verdade, do nível de evolução de quem vai reencarnar. Quanto mais esclarecido nós somos, nós temos autonomia para traçar a nossa programação reencarnatória, porque também é maior a nossa responsabilidade por essa nossa escolha. De repente, nós podemos fazer uma programação que não estamos preparados para suportar. Mas Deus permite, mas nós podemos sim errar nessa programação. Mas nós sempre receberemos a ajuda da espiritualidade superior. Olha, não é melhor nesse aspecto você ajustar assim, tem menos perspectiva, menos possibilidades de haver falhas. E assim nós vamos entrando num acerto, num acordo em relação àquela programação. Aí disseram, às vezes a reencarnação acaba sendo compulsória quando o espírito tem que reencarnar, mas se nega. Quem foi que falou? Dona Cirlei Bittencourt. É isso mesmo, dona Cirlei, a senhora está correta. Às vezes ela é compulsória.
o espírito não quer, né? Esse aí já é um caso contrário do Segismundo. O Segismundo queria, né? Mas suponhamos que o Segismundo não quisesse, mas ele tinha que reencarnar, aí é o que se chama de reencarnação compulsória. Ou seja, alguém fala assim, eu não quero mais reencarnar, não vou, para que eu vou lá nascer lá naquele mundo cheio de problemas, nascer para sofrer? Não vou não. E aí Deus vai deixando, você fica lá 50 anos, 60 anos, 70 anos, 100 anos no mundo espiritual sem reencarnar, mas chega uma hora que você não pode ficar mais. Aí ou reencarna ou reencarna. E aí, nessas horas, tem aquelas reencarnações nem sempre do jeito que a pessoa ou que o espírito gostaria, né? Podemos imaginar aí aqueles contatos íntimos, inesperados que as pessoas têm, casos de violência, casos de pessoas que têm uma vida bastante desequilibrada, e que, naturalmente, a mulher engravida, e aí é aquele espírito que vem. A reencarnação compulsória, por exemplo, pode se dar num caso desse. Depois tem, baseada na minha vida e na minha idade, acredito que já paguei alguns débitos, mas só Deus que sabe, pelo menos nessa existência. Pois é. Então, meus irmãos, lamentavelmente chegamos ao final do nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Assim que terminar tudo, hoje ou amanhã, mais tardar, eu vou disponibilizar ele lá no Face, para quem não assistiu possa assistir. E possa assistir também o estudo na íntegra, os comentários que nós fizemos aqui. E sempre que tiver um assunto assim que requeira, então, uma explicação maior, nós traremos o vídeo para facilitar o nosso entendimento. Desejo agora agradecer a presença de cada um. Lembrar vocês que a palestra hoje será com o nosso irmão Eurípides, 18 horas, 17h30. Nós voltamos para a harmonização musical, ok? Por enquanto, agora nós vamos desconectar, mas já estaremos de volta, né, Bia? Um abraço, até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus.